Falperra, realizada na zona do Sameiro, em Braga. Primeira prova a contar para os campeonatos nacionais de velocidade e a segunda prova do Europeu de Montanha. Recorde-se que a primeira foi disputada na Áustria, com vitória para Andrea Vilarinho em Lola BMW, que também se deslocou a Portugal para participar na prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho. Andrea Vilarinho começou a prova da melhor forma, ao efetuar o melhor tempo na primeira subida, com 2 minutos 30 segundos 306 milésimos, longe ainda do seu próprio recorde para este traçado, mas repare-se que as condições também não eram as melhores. O piso encontrava-se molhado. Para fazer frente a Vilarinho no Campeonato Europeu de Montanha, Aitor Zabaleta, também em Lola BMW. Perdendo mais de 2 segundos para o seu principal adversário na primeira subida, Zabaleta ficava com poucas hipóteses quanto à vitória. Agora, só restava ao piloto do Lola Branco obter o melhor tempo na segunda subida, mas com menos 3 segundos que o seu adversário. Com o piso seco, André Vilarinho, em Lola BMW, foi de novo o mais rápido, com o tempo de 2 minutos 4 segundos 641 milésimos, garantindo a vitória na Falperra e a sua segunda no Campeonato Europeu de Montanha. Obrigado a dar tudo por tudo na segunda subida, Aitor Zabaleta, também em Lola BMW, comprometeu as suas aspirações ao sair em frente numa curva à direita, perdendo alguns segundos. O que valeu ao piloto espanhol foi o facto de não haver mais nenhum carro à altura do Lola, porque se houvesse, este não teria ficado na segunda posição. Já que falamos em ausências, registre-se que faltaram 30 concorrentes, na maioria europeus, devido em parte à regulamentação do campeonato de montanha, que é composto por 12 provas, e quem se inscreva tem de alinhar pelo menos em 8 corridas, onde terá que garantir 6 pontuações. Deste modo, os pilotos escolhem as provas que lhe ficam mais à mão, o que condiciona as deslocações à ponta da Europa, onde está Portugal. No agrupamento de turismo, Niamorim no Ford RS500 foi o mais rápido na primeira subida de prova, garantindo o primeiro lugar com 7 décimos de vantagem sobre o segundo mais rápido. Francis Dozier, em BMW M3, obteve o segundo melhor tempo na primeira subida. O piloto francês teve alguma dificuldade em colocar toda a potência do carro alemão no chão. Carlos Rodrigues estava à partida para a rampa da Falperra muito bem equipado. O Ford RS500 tinha as últimas especificações. O piloto da Gianfranco perdeu para Niamorim na primeira subida cerca de 2 segundos, obtendo o terceiro melhor tempo. Presente mais um ano ao volante de um BMW M3, Jorge Petis esteve na Falperra um pouco abaixo do que era esperado devido às condições em que se disputou a primeira subida de prova. Com um carro desatualizado, Manuel Fernandes foi o quinto mais rápido com o já velhinho BMW 635 CSI. Mantendo também o modelo do ano passado, Christian Melville esteve na Falperra ao volante do Ford Sierra preparado pela Luigi, obtendo o sexto melhor tempo, perdendo para Niamorim 13 segundos. Na segunda subida, já com o piso seco, o interesse residia nos tempos tanto de Niamorim quanto de Francis Dozier. Aguardava-se uma luta interessante, pois apenas 7 décimos separavam os dois pilotos com vantagem para o piloto português. Com um tempo canhão de 2:18.727, Niamorim não deu hipótese ao seu adversário, ganhando-lhe mais 4 segundos. Com o segundo melhor tempo no agrupamento de turismo, Francis Dozier terminou na segunda posição, atrás de Niamorim, e foi o quarto melhor classificado na geral. Carlos Rodrigues, com o potente RS500, foi o terceiro nos turismos e quinto na geral. Jorge Petis retirou alguns segundos ao tempo obtido na primeira subida de prova, mas não foi suficiente para subir alguns lugares, obtendo a quarta posição no agrupamento turismo e sexto na geral. Na quinta posição dos turismos ficou Manuel Fernandes no BMW 635 CSI. Melhor seria impossível com um carro desatualizado. Terminou ainda na sétima posição na classificação geral. Christian Melville, em Ford Sierra RS500, preparado por Luigi, foi o sexto no seu agrupamento e terminou ainda na oitava posição na classificação geral. Este resultado ficou um pouco abaixo do que era esperado deste piloto. No agrupamento reservado aos carros de produção, mas com especificações da FISA, Fernando Pérez foi o vencedor sem oposição num agrupamento
com poucos participantes. O piloto do Ford Sierra Azul terminou na 9ª posição na classificação geral, vencendo a produção com 23 segundos de vantagem sobre o segundo classificado. Com o pequeno Renault 5 GT Turbo, Moura Pinto ainda se aproximou do tempo de Fernando Pérez na primeira subida devido ao piso estar molhado. Mas na segunda subida, Moura Pinto foi relegado para a 2ª posição na produção. Na 3ª posição ficou Pedro Leal no Renault 11 Turbo. Ainda em fase de arranque, o novo Grupo E Nacional, que não é mais do que um trabalho da autoria do engenheiro Martins da Silva. Um agrupamento de produção nacional que permite aos pilotos fazerem algumas modificações aos seus carros, nomeadamente nas suspensões e também nos pneus, o que não é permitido na produção com o regulamento da FISA. Assim surgiram já na Falperra alguns candidatos a este novo grupo. Ferreira da Silva, com o Volkswagen Golf, foi o vencedor com apenas 1 segundo de vantagem sobre o segundo classificado, que foi Rui Lages, com a sua nova máquina, o BX GTI 16 válvulas. Perdeu algum tempo para Ferreira da Silva na primeira subida, depois, na segunda, foi o mais rápido, mas não foi suficiente para oferecer à Citroën a primeira vitória no Grupo E Nacional. David Rodrigues, em Volkswagen Golf, foi o terceiro mais rápido, perdendo para os primeiros cerca de 4 segundos no cômputo geral das 2 subidas de prova. Com mais algumas alterações, os carros germânicos poderão ficar mais competitivos, proporcionando um bom despique no novo agrupamento. Na 4ª posição da produção nacional ficou Rufino Fontes no segundo BX GTI 16 válvulas. Sempre menos rápido que Lages, Rufino Fontes esteve na Falperra para conhecer melhor o seu novo carro. Esperemos que a adaptação do piloto ao Citroën seja rápida. No troféu Citroën AX, Pedro Melbreiner foi o vencedor da segunda prova a contar para o referido troféu. Uma vitória polémica que não agradou aos responsáveis da marca francesa. Isto porque na segunda subida de prova, Batista da Silva bateu e Sandy Castro também. As bandeiras amarelas foram mostradas e os pilotos avisados que, apesar das bandeiras, não se repetiriam as subidas, a menos que a pista estivesse obstruída. Mário Silva e Manuel Melbreiner abrandaram um pouco, mas continuaram. O mesmo não sucedendo com Pedro Melbreiner, que alegou não ter podido passar porque a pista estava obstruída. Pedro e Manuel Melbreiner pediram para repetir a sua subida, o mesmo acontecendo com Mário Silva. Só que o piloto da Benjamin Barral não foi autorizado a fazê-lo. Mário Silva ficou assim prejudicado na luta pela vitória, o que adulterou a verdade desportiva da prova. Na frente de Mário Silva ficou Pedro Melbreiner, o vencedor, e Manuel Melbreiner, o segundo classificado. Tomás Melbreiner foi o quarto mais rápido, perdendo para o seu irmão Pedro cerca de 11 segundos na soma das 2 subidas de prova. Correia Barros foi o 6º classificado, atrás de Pedro Carvalho, que ficou na 5ª posição, no final da segunda prova do troféu Citroën AX. Com poucos interessados em participar no troféu Toyota Consagrados, mais uma iniciativa de Salvador Caetano, Rui Lages, um piloto local, acabou por vencer esta primeira prova do troféu Toyota. David Rodrigues, também do time CAM, foi o segundo classificado, perdendo para o seu colega de equipa, Rui Lages, 2 segundos exatos. Na 3ª posição ficou Celestino Araújo, com mais 3 segundos que Rui Lages. Ocupando o 4º lugar no troféu Toyota Consagrados, Adriano Barbosa. O piloto teve problemas com a caixa de velocidades, perdendo alguns segundos preciosos para os mais rápidos. Na 5ª posição acabou por ficar um piloto da Régua, Rui Meireles, que perdeu para Rui Lages cerca de 14 segundos na soma das 2 subidas de prova, o que é uma diferença considerável. Quanto ao troféu Toyota Iniciados, agora promovido a Campeonato Nacional de Iniciados, a luta foi interessante de seguir, com Rui Salgado a superiorizar-se à concorrência apenas na última subida, triunfando assim na primeira prova da temporada. Na 2ª posição, com mais 2 segundos que o vencedor, ficou Miguel Bravo, que boa réplica deu a Rui Salgado. Sousa Araújo terminou a sua prova na 3ª posição, perdendo na soma das 2 subidas 4 segundos para os mais rápidos.
Obtendo a quarta posição, José Magalhães ficou já a 6 segundos de Rui Salgado, também com uma diferença considerável para o primeiro. Na prova inaugural do troféu BMW, com base na versão 320 IS, Fernando Rodrigues chegou, viu e venceu. Um triunfo inquestionável, já que o piloto de Braga foi quase sempre o mais rápido. Na primeira subida deixou o segundo mais rápido, António Rodrigues, a 2 segundos. E na segunda subida controlou o andamento, piorando o seu tempo em 1 segundo e 8 décimos, mas salvaguardando a primeira posição. Perdendo também 2 segundos na primeira subida para Fernando Rodrigues, Nia Morim ocupava a quarta posição. Um bom tempo na segunda subida permitiu que o piloto ascendesse ao segundo lugar. António Barros começou por ser quinto na primeira subida, mas depois passou para a terceira posição no final da primeira prova do troféu BMW. Iniciando muito bem a sua prova, António Rodrigues ocupava a segunda posição com mais 2 segundos que Fernando Rodrigues. Mas o mau tempo efetuado na segunda subida relegaram-no para a quarta posição. O Nacional de Velocidade prossegue este fim de semana com mais uma edição do circuito de Vila Real. Para a semana, aqui estaremos para contar como foi.